na minha opinião, ele vai continuar lateral com altas. Tá? Então, esse pullback aqui que o mercado está fazendo no gráfico de 4 horas, o mercado ele vai continuar lateral ou fazendo alguns tipos de pullback para continuar subindo assim no curto prazo. Tá? E aí, a grande resistência é essa região aqui dos 60 mil dólares agora. Tá? E essa região é a que a gente precisa superar para o mercado realmente começar a ficar bullish e principalmente superando a média 14 semanal, que é essa média que está, por enquanto, apontando para baixo. Então, a gente segue ainda num canal lateral, um canal de baixa lateralidade. Eu espero que ele consiga segurar essa região. Não gostaria de ver ele abaixo de 52 mil dólares. Acho pouco provável que ele vá perder os 52 mil dólares, porque eu entendo que a gente já está numa consolidação há 6 meses, e geralmente um ciclo desse dura 6 meses, tá? Então, de setembro para outubro, eu entendo que o mercado ele vai começar a ter uma antecipação das eleições, possivelmente uma antecipação do corte de juros. Pode ser que já estejamos fazendo esse tipo de movimento, mas é muito importante segurar este fundo aqui. Ao longo desse período de agosto e setembro, eu estou comprando praticamente todas as semanas. Então a gente tem o seguinte, mercado andando agora, tentando entrar em tendência de alta no gráfico de 4 horas. Gráfico diário, ele ainda tem topos e fundos descendentes, tá? E um fundo mais alto que o fundo anterior. Então promete mercado lateral por mais tempo. Tá? Então se a gente pegar e traçar 2 linhas aqui, a gente vai ver que nós estamos dentro de uma acumulação ainda desse triângulo, né? A gente está ainda dentro de um triângulo. O mesmo, na minha opinião, vale para o S&P 500, tá? E a gente tem que ter toda a paciência do mundo para entender que agora é a hora de plantar. Então, para quem está perguntando se vale a pena comprar Bitcoin agora, na minha opinião, sim. Na minha opinião, é um excelente ponto de compra. Mais próximo de 53, quem conseguir comprar, melhor. Não sabemos se ele vai retestar essa região mais uma vez, ou se ele só vai fazer um pullback para continuar subindo amanhã. Na minha opinião, isso aqui é uma estrutura de pullback. Como ele está fazendo fundo, ele só está fazendo hoje uma venda para tentar subir mais. Tá? Eu apostaria no mercado em alta ainda. Tá? Embora que sim, tá feio. Né? Se a gente perder esse suporte aqui, o mercado do Bitcoin poderia cair. E aí, qual seria a queda máxima aqui que eu estou avaliando que poderia acontecer caso a gente perca esse suporte aqui debaixo? Essa região aqui que é o dobro do canal. Então, o dobro e a metade do canal vão ser os principais pontos de suporte, né? Que hoje seria aqui na faixa dos 46 mil dólares a 41.200 dólares por aí. Mas como eu não tenho expectativa de que vá buscar esses preços, esses valores, né? Eu já decidi zerar minhas posições em reais na conta bancária, eu estou zerado, né? E simplesmente troquei tudo por Bitcoin. E pretendo continuar fazendo isso, independente se ele cair para 40 mil, 46 mil, 40 ou 40 mil dólares, tá? A expectativa é conseguir aportar o máximo possível, porque eu estou lutando contra o tempo e não contra o preço. Não estou preocupado com o preço no curto prazo, eu estou preocupado com o valor que deveria estar valendo. Vamos lá, Dengo Dengo. BTC indo testar agora uma LTB, né? Agora que ele já fez o movimento, né? Agora que ele fez o movimento, você pode começar a ficar de olho aqui nas possibilidades. Tá? Essas possibilidades aqui. Ele fez topo duplo, ele já jogou o preço para baixo de 56, e ele vai fazer exatamente o que ele está acostumado a fazer, né? Galera sem conhecimento vai fazer o quê? Vai querer vender aqui embaixo. Aí o mercado faz um candle desse de alto, o que ele faz? Ele compra aqui em cima. Aí o mercado vai e volta para baixo. E ele fica nessa situação aí. Vende fundo, compra topo. Vende fundo, compra topo. Ao invés de fazer o contrário. Então, agora que o mercado fez isso, bem, a partir de agora, né, você tem uma possibilidade dele buscar liquidez no 57 e 300, 57 400. Buscou essa liquidez aqui, estopou a galera que está na venda, voltou para baixo da LTB, você começa a pensar num shortzinho, numa vendinha. Os alvos do BTC agora, para baixo, temos aqui no 55 e 100, tudo isso é trade curto, tá? Vamos botar 54, 650, depois o último alvo, 54, 230, tá? Esses são os alvos para baixo do BTC. Mas é evidente que ele não vai fazer esse alvo de uma vez só, ele vai fazer aos poucos. Esse tipo de padrão aqui, no geral, ele tende a vir capturar a liquidez embaixo. O que foi que aconteceu? Ele capturou a liquidez aqui embaixo, por causa dessa barra aqui, ó, do 4 horas. Então, aqui, quando eu falei, o mercado estava aqui no 57.600, 57.500, 57.480, estava mais ou menos nessa base, eu me lembro. E eu falei, realiza nas altcoins. Tinha várias altcoins lá em cima. Quem realizou, né, agora está tranquilo, né? Realizou lucrinho, tá tranquilo, já botou lucro no bolso, agora esperar uma nova oportunidade para compra. Mas aí você vê, né, o mercado foi lá, deixou todo mundo comprado aqui em cima, nessa barra, o cara não se atenta que, cara, essa barra que nós tivemos aqui, que a gente chama de barra elefante, ela não conseguiu romper a resistência anterior. Olha quanto teve aqui, ó, de venda.
Ó, o mercado absorveu, o mercado tentou subir, ó, voltou tudo na cara, absorveu toda a venda. E aí, novamente, entra aqui uma barra elefante e o preço não consegue ir para cima. Isso aqui é um sinal. E, no geral, esse tipo de padrão de barra próximo de uma resistência, no geral, o mercado tende a devolver. Então, o mercado ele faz exatamente essas pegadinhas, né? Exatamente essas pegadinhas. Bem, agora, nesse momento, o mercado fechou interessante aí no 4 horas, né? O mercado está rejeitando o preço abaixo de 56.500, que é um suporte, né? Rejeitou, então possivelmente o mercado vai agora buscar alvos aqui em cima novamente. Lembre-se, aqui a gente tem a média de 100 do 4 horas como resistência, e além disso, além da média de 100 no 4 horas, a gente tem essa LTBzinha aqui que foi formada, tá? Pessoal, vale ressaltar, eu não estou dizendo que o mercado vai cair nesse exato momento, tá? O mercado pode mudar completamente, a gente está fazendo análise de curto prazo. Curto prazo, ele é imprevisível. Agora você tem a estatística que você pode usar ao seu favor. Se você usar a estatística ao seu favor, o jogo começa a ficar interessante. A correção do BTC, que era daqui de baixo até os 57.558, já aconteceu. O movimento já aconteceu. Todos os movimentos que a gente esperava já aconteceu. O mercado, num tempo gráfico maior, ele está fazendo topos e fundos descendentes. Ó, ele tem aqui, ó, esse topinho aqui que não foi superado, ele tem esse topinho aqui que não foi superado, ele está fazendo fundos maiores. Tá? Então, tudo isso aqui pode ser um pullback para fazer novas quedas. Ele anula esse pullback para fazer nova queda, conseguindo fechar acima dos 58.200, tá? Então, acima dos 58.200 aqui, ele anula, tá bom? Beleza? Agora, enquanto ele não ir para cima, ele pode vir buscar liquidez, voltar para baixo da LTB, e aqui você vai pensar em venda. Então, você espera o quê? O mercado primeiro capturar a liquidez, depois da captura de liquidez, aí você vai pensar numa vendinha. Vale ressaltar, estou falando para quem é trader profissional. Você que não é profissional, esqueça. Não opere na venda, porque operar na venda é muito mais arriscado e a probabilidade de você operar errado e perder dinheiro é muito grande. Opte por operar sempre no long. Tá bom? No gráfico semanal, você não deve perder a chave da bacurinha aí, porque nós estamos simplesmente realizando um caminhar dentro de uma estrutura. Como sempre, o mercado está respeitando a estrutura local. Notem que a nossa estrutura ainda de suporte para o semanal permanece. Notem que no âmbito geral, em leituras semanais, levando em consideração não necessariamente só a ação de preço, a gente está usando médias móveis e outras estruturas para entender onde estão essas métricas. Notem que o limite de volatilidade da semana passada também, em conjunto com a média de 50, leu certinho o nosso apoio aqui, né? Muito bacana. No gráfico diário a gente consegue enxergar melhor as últimas ações de preço, principalmente depois que isso aqui se resolveu, mas basicamente falando, o mercado não consegue fazer topos ascendentes desde que ele chegou aqui em março e que a gente agora vem fazendo esses caminhares de topo a fundo nessas estruturas. Em especial, desde que a gente tocou nesse fundo, o mercado ainda não tocou em nenhuma métrica dessas, tá? E a gente agora observa um mercado que está completamente perdido. A gente está observando um mercado que está com medo porque ele está perdendo as suas métricas aí, né, de suporte. Na verdade, o que seria até uma leitura normal de força, que seria o mercado voltar para interagir com uma linha de tendência que nem de longe está tão esgarçada assim, ela não está tão generosa quanto os 73,5. Já é uma linha de tendência que se encontrava aqui na casa dos 67. Então, o próprio fato do Bitcoin não ter a habilidade de retornar para os 67 agora já deixa a galera com visivelmente mais medo. Para os ETFs, o que a gente tem? Para o dia de hoje, a gente só tem o sangramento da Grayscale, tá? A gente vem agora de um despejo relativamente graúdo da Fidelity, principalmente. A Fidelity tá despejando mais até do que o próprio Bitcoin. Dá para ver que deve ser uma galera, né, talvez se preparando aí para corte de taxa de juros, ou talvez uma dificuldade maior, mas dá para ver que a Fidelity sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Eles estão fazendo uma virada boa de risco. Na sexta-feira, eles despejaram 85 milhões, a Bitwise 14, a ARK Invest 7.2 e a Valkyrie 4.6. A Grayscale seguiu sangrando com 52, com uma saída total aí de 170 milhões do mercado através desses produtos, tá? Mais uma vez assustador a capacidade da BlackRock de se manter quieta. Dá para ver que pelos últimos, de 21 ao dia 6, pelas últimas 2 semanas, a BlackRock teve uma saída de 13 milhões no dia 29 para honestamente não se mexer depois. A gente sabe muito bem que essa galera entende o valor do novo ouro digital e eles estão te mostrando através das palavras deles, através das ações deles aqui e não das palavras deles, que eles acreditam nisso. Para começar, notem que a gente tem um mercado que expande na baixa. Notem que a banda superior de Bollinger Band semanal permanece praticamente lateralizada, ligeiramente descendente, assim como está a tendência local aqui. Notem que o fôlego para queda dessa semana está na casa aqui dos 53 mil, ou seja, se o mercado por algum motivo voltar para romper essas métricas a nível semanal, os 53 mil acaba ficando muito próximo do nosso limite. Lembrando também que é interessante, notem que essa agulhada que nós demos aqui, ó, no dia 1 de julho, tá basicamente fechada com os
com o mesmo limite de volatilidade para o semanal. Então a gente tem todas essas métricas de amplitude máxima de queda ou de clímax de venda local em tempos gráficos muito menores aqui, batendo nessas métricas. Então isso tudo vem de encontro à zona de suporte que eu converso com vocês. A gente pode esticar um pouco mais, lá na casa dos 52 e tantos, se ele seguir a ação de preço anterior. E mais ainda, esse mercado só vai, aspas, derreter, como vocês têm medo, né? Como vocês dizem, quando o mercado voltar para fazer um fechamento abaixo dos 52,5 aqui a nível diário, provavelmente, que é basicamente a confirmação de um pivô de baixa, e volta para interagir aqui embaixo. Esse oscilador já retornou para o mesmo ponto que ele estava quando nós atingimos aqui os 25 mil. Tá? Ou seja, o mercado já fez o que ele tinha que fazer no que diz respeito à força, ele já resetou de volta para o ponto que ele começou a corrida dos 25 até os 70 e tanto. Então a gente já tem aqui uma métrica que, se for segurada, e quanto mais fundo a gente for, até que a gente não rompa os 40, os 37 aqui, o mercado tem uma chance maior de fazer uma continuação posterior do que de fato desmoronar. Se o mercado precisar sofrer mais um pouquinho, até essa zona aqui também são leituras de continuação, aí sim com divergências de tipo A e não de tipo B, de tipo médio, que são fundos lateralizados e topos e fundos ascendentes dentro da ação de preço. Lembrando também que é bem possível que essa métrica de continuação, ou que a gente volte para fazer uma pernada mais agressiva no semanal, quando a gente finalmente romper essa linha de tendência. Lembrando que essa linha de tendência aqui já apresenta para a gente 1, 2, 3, 4 toques na sua linha de tendência principal, que já praticamente corrobora essa linha aqui como sendo uma linha importantíssima. Se o mercado fizer o rompimento, eu espero pelo menos dos 55 aos 60 como interação, e um avanço que deve ser finalmente o teste dessas resistências aqui. O ideal, o estocástico caminha mais rápido. Se o mercado sofrer, é que o estocástico sofra antes e volte antes do mercado dar essa volta, tá? Ele consegue se mexer muito mais do que o resto. Um bom exemplo disso é que notem como o RSI se manteve acima dos 40, mas o estocástico resetou pra gente. Esse seria o melhor dos mundos para mim, para uma continuação, pegando pontos que eu adoraria comprar isso mais barato, que seria o Bitcoin voltando para pegar essas métricas mais, brigando com essa zona aqui, contanto que ele não rompa, enquanto o estocástico finalmente procura reversão, e aí sim a gente deve ter uma dinâmica parecida com essa, tá? Pro diário, galera, as coisas mudam um pouco. Dá para ver que o diário está respeitando esses limites de volatilidade, mas ele está contraindo quando ele chega aqui, contraindo quando ele chega aqui. Já comentei com vocês o próprio fato da gente estar dentro de uma estrutura muito lateralizada, tá vendo? Mas a média de 200, combinado com o meio da linha desse canal e a equidistância desses dois extremos, isso me mostra um mercado que ainda está na dúvida. Ele só está esgarçando os limites aceitáveis para essa dúvida. O mercado retornando para esse patamar, e olha a volatilidade já, contraindo mais uma vez. É o retrato, tá vendo? E isso aqui expande também junto, né, galera? Mas ó, expandiu, tudo voltando a consolidar. Isso que para mim é o retrato de que essas métricas aqui ainda estão sendo relativamente utilizadas. Ou seja, para essa semana, olhando essas métricas, a média de 200 do diário está lá no 59. O mercado pode pegar essas zonas sim para essa semana. Lembrar que esse mercado está fazendo uma sequência de topos e fundos descendentes, que ele está brigando ainda um pouco, mas o mercado está em tendência de baixa. As médias corroboram isso. Todas as médias já apontadinhas para baixo, falta realmente muito pouco para que essas médias estejam bem organizadinhas e que eu possa dar quase que o sinal verde para a gente querer entrar shortado no diário, mas a princípio não temos essas estrelas alinhadas, tá? Dá para ver que o mercado está fazendo sim uma saída. Notem que a gente tem, deixa eu ver se eu consigo traçar essa linha mais forte, mas o mercado está enfrentando já um rompimento, e desse rompimento, tá, isso aqui é um canal paralelo, né? Dá para ver perfeitamente. Deixa eu só pegar para a gente o alvo disso para ver se ainda falta muito para esse mercado alcançar, né? O alvo do ponto do rompimento aqui estava dando 5,58 cravado, tá? Só para vocês observarem que eu não estou roubando aqui, ó. Deixa eu pegar mais um cadinho do ponto do rompimento, dando 58 cravado. Não é à toa, né? A análise técnica é uma parada assustadora, né? Olha isso. Olha a confluência disso tudo. Média de 20, com alvo do padrão como um todo. Isso aqui é magnífico, né? Temos um rompimento e o mercado já encontrou o seu alvo, tá? Infelizmente, isso aqui, a gente adoraria que esses alvos fossem muito mais altos, mas infelizmente são alvos bem anticlimáticos mesmo, e que isso aqui até segunda ordem, galera. É um mercado que fez a sua queda, está realizando o alvo de contra-tendência para fazer continuação de baixa. Lembra que para uma tendência de baixa continuar, ela geralmente pega a sua continuação nas métricas mais importantes, que são entre as métricas de 20, 50 e 200. Dentro dessa caixa que vocês observam aqui, ó, que é exatamente onde eu botei na média de 200 do diário, a gente tem simplesmente a zona mais importante de resistência para essa semana. Se o mercado conseguir fazer uma ação de preço acima dos 59.500, vamos colocar
cá. 59.600 é bem possível que ele dê uma senhora estilingada lá de novo em direção aos 60 e tantos. Notem que no que diz respeito ao índice de força relativa, esse mercado tem espaço ainda, tá? Para fazer continuação, tem espaço até os 60, 50 e tanto para fazer esse avanço. E ele vai ficar brigando com essa resistência aqui, tentando romper para a semana. A nível diário, se o mercado for continuar ou retomar essa queda, é bem possível que ele revisite o 53 cravadinho, tá? O 53 é cravado, né? Lembra que se isso aqui é um canal bem lateralizado a nível diário, ele tem menos chance de fazer uma continuação dessa tendência, justamente pelo mercado estar pesando nos dois extremos, ou seja, ele tem mais chance de fazer esse rompimento e voltar para o topo desse range do que ele teria se o mercado estivesse em franca queda. O fato desse pavio estar visivelmente muito mais fundo traz sim essa pressão que deixa o mercado com mais força nesses fundos aqui, entendeu? Ou seja, eu diria que é uma leitura de tendência que deve ser acompanhada, mas ao mesmo tempo entenda que se o mercado romper isso aqui não é uma leitura completamente, ai meu Deus, isso na verdade, essas zonas lateralizadas são terríveis da gente ler tendência como um todo justamente por causa disso, mas em especial eu diria que essa é a leitura talvez mais precisa para a gente começar a semana.